Começou aqui a gravação, tá? Copo lindo. Meus assistentes estão... Ó a marca do copo. Pelo amor de Deus, mas é assim mesmo. Só tem maluco aqui em casa. Então, meus amores, boa noite de novo. Hoje a proposta da nossa aula é dar seguimento aos exercícios ativos, tá? Semana passada, a gente vem falando, né, já uma semana. Dá, Bia, bora? Oi? Já tem 2 semanas que a gente vem falando sobre exercício ativo, sobre a importância do exercício ativo, sobretudo para o ganho de força muscular, para manter massa muscular, Você tem que força, contar trofismo, o dado apertou tonicidade, 3. enfim. Você apertou o dado, saiu três pontinhos no dado. E eu tô a 3 casas de você e Jéssica tá 3 casas antes de você. Então você vai ir o mais próximo, entendeu? Então, a gente falou semana passada sobre exercício ativo para membro superior e a gente viu os principais músculos, os principais grupos musculares. E hoje a gente vai dar seguimento a essa sequência e vai falar sobre exercício ativo, toda a sua forma, né? A gente já viu que existem 3 tipos, que é o ativo assistido, o livre e o resistido, para membros inferiores, tá bom? Então, meus amores, membro inferior é uma parte do corpo da gente que é extremamente importante, né? Os membros inferiores nos permite ficar de pé, nos permite caminhar, subir escada, fazer movimentos como sentar, levantar, agachar, enfim. Então, a gente precisa entender muito a importância do exercício ativo para esses membros, né? O membro inferior direito, esquerdo, enfim. Porque na hora de prescrever o exercício, a gente vai precisar disso. Bato na tecla novamente de que nós prescrevemos exercício, o médico prescreve medicamento, o fisioterapeuta prescreve exercício. A gente precisa entender como funcionam esses músculos desses membros, para prescrever o exercício da melhor maneira. E o paciente vai chegar lá para a gente dizendo que ele teve uma fratura e depois dessa fratura ele perdeu força naquele membro e ele precisa tratar aquilo, ou vai ser aquele paciente que tem algum déficit de equilíbrio, precisa treinar a marcha, ele precisa ganhar força em um grupo muscular específico, porque ele não consegue realizar certo movimento, ele não consegue fazer abdução, por exemplo, de quadril, ele não consegue fazer extensão de joelho, enfim. Ele vai chegar com uma queixa relacionada ao seu movimento, ao seu equilíbrio, à força, enfim. E a gente vai precisar identificar o problema e prescrever o exercício baseado nesses fundamentos que a gente tem visto aí ao longo dessas aulas. E hoje a gente vai ver justamente para os membros inferiores, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a aula com alguns conceitozinhos, tá? A gente segue aquela mesma dinâmica de que teve dúvida, pode perguntar, e a gente vai dando seguimento. Então, a gente já viu, né? Na verdade, eu acabo até sendo um pouco repetitiva, mas eu acho importante que é para não sair da caixolinha de vocês, a gente precisa seguir uma sequência, tá? Geralmente o paciente chega para a gente com referência de sinais e sintomas que têm relação com a fase aguda de alguma lesão. Então, a gente vai tratar primeiro aquele momento ali de fase aguda, para livrar ele da dor, livrar ele do edema, esse momento de surto aqui. E aí a gente vai passar essa fase e vai começar a pensar na questão de fortalecer e de utilizar os exercícios ativos, e a gente também segue uma sequência. Geralmente, a gente começa do exercício ativo assistido, evolui para o ativo livre e depois vai para o ativo resistido, tá?
Então, retomando, ativo assistido é aquele onde o paciente inicia o movimento e nós, como fisioterapeutas, ajudamos ele a finalizar esse movimento, né? Para completar o arco de movimento. O ativo livre é aquele onde ele faz o movimento todo sozinho. Ele realiza o movimento todo sozinho, sem a ajuda da gente. A gente vai estar ali assistindo, mas de assistir mesmo, não de assistência, né? Para, de repente, orientar na postura, orientar no desenvolver do movimento, mas sem prestar nenhum tipo de auxílio, tá? Ele vai ter apenas o peso do próprio segmento, se for um membro superior, apenas o peso do membro superior, se for um membro inferior, apenas o peso do membro inferior, tá? Esse é o ativo livre, ele só vai ter o peso do membro e a gravidade, certo? O ativo resistido, a gente vai impor uma carga, não é isso que a gente aprendeu? A gente vai impor uma carga, que pode ser um halter, uma caneleira. Ah, mas eu não tenho halter, não tenho caneleira. Pode ser a mão, a resistência manual, certo? O fisioterapeuta é muito mão, né? Então, a gente vai evoluir dessa forma, tá? Finalizando com o exercício resistido, que é onde eu preciso colocar uma carga para que seja realmente caracterizado como exercício ativo resistido, certo? Para membro inferior não é diferente. A gente vai seguir essa sequência, tá? De repente, o paciente... Ah, professora, isso é regra para todos? Não. É o que eu sempre falo a vocês também. Cada paciente é um. Cada um vai se apresentar de uma forma. Geralmente é assim, né? A maioria das lesões, o paciente chega numa fase aguda, com um monte de limitação, ele precisa começar do mais leve e ir evoluindo, né? Ele está reaprendendo aquele movimento. Mas, de repente, é um paciente que ele está se apresentando de outra forma, ele consegue já fazer um desenvolvimento legal das atividades, então eu posso pular, digamos assim, de repente o assistido com ele, passar para o livre. Isso vai depender da avaliação que vocês fazem com o paciente de vocês. Os nossos pacientes precisam ser avaliados, reavaliados, avaliados novamente. Nós sempre vamos fazer esse acompanhamento, tá bom? Mas geralmente, a gente segue essa sequenciazinha que eu estou apresentando para vocês, tá? Tá todo mundo vendo o slide, gente? Eu e meu copo do Bob Esponja. Sim. Possível exibir o conteúdo. Problema o conteúdo. Não está aparecendo, não. Quem é que não consegue ver? Além de Priscila, mais alguém não vê o slide? Só Priscila? Então, Pri, sai e volta para ver. Se só o seu que está ruim, pode ser alguma coisa no seu aplicativo, ou no seu celular, ou na internet. Sai e volta que eu te aceito aqui de novo. Tá bom, peraí. Então, meus amores, temos essa sequência que eu apresentei para vocês. Temos aqui, né, novamente, falando para vocês que para melhorar a aptidão, né, para a melhora da aptidão muscular, os vários tipos de treinamento de força podem ser utilizados nos membros inferiores, assim como a gente falou que podemos utilizar também nos membros superiores, né? Então, a gente pode utilizar exercício isométrico, pode utilizar exercícios dinâmicos, os concêntricos e os excêntricos, e a gente pode utilizar isocinético também, tá? Então, membro inferior, ele tem essa particularidade de precisar da carga ali, né, da descarga do peso, descarga ali do peso do tronco, do corpo. Ele tem o fator locomoção associado aos seus grupos musculares, que são projetados para isso, músculos que fazem parte do ciclo da marcha, tá? Então, a gente pode fazer essa gama de exercício com os membros inferiores e a gente vai ter resultados incríveis, tá? Obviamente que respeitando a particularidade de cada paciente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a progressão do treinamento muscular dos membros inferiores pede a utilização de atividades que requeram estabilização e equilíbrio estático e dinâmico.
com apoio bilateral, progredindo para apoio unilateral em superfícies estáveis e, em seguida, instáveis, focando no desenvolvimento de respostas rápidas à resistência e à perturbação inesperadas nas mais variadas direções. Imagina o que eu quero dizer com isso? Vou abrir aí 1 minuto para ver se alguém se manifesta. Vamos lá? Sobre esse slide especificamente. Por que que os membros inferiores têm essa particularidade aí? Em 300 metros, mantenha-se à direita. Em seguida, mantenha-se à direita. Tô achando que é vocês, algum de vocês aí participando, é o GPS de alguém aí. Ah, sou eu, foi mal, Bruce. Eu vou desligar. Eu tô achando que vocês iam dar a resposta que eu tô querendo. E aí, ninguém cri, 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 cri. É pra gente responder ou... Eu quero saber se vocês entenderam o que é que eu quero dizer com esse slide. Por que que no membro inferior eu preciso fazer esse tipo de progressão? E por que que eu tenho que expor o paciente a instabilidades? Pera aí, 1 minutinho só que eu respondo. Vou dar mais 1 minutinho para vocês lerem, ver se algum de vocês, alguma alma abençoada se manifesta. E aí, cri, cri, ninguém? Bom, Ô, Bruce, olha que eu não tô conseguindo ler direito aqui, mas eu acredito que os membros inferiores, eles são responsáveis pela sustentação da maior carga do corpo, ou seja, da carga de todo o membro superior. E o membro superior está ali fazendo parte do equilíbrio do corpo, né? Então, acho que age como um pêndulo. O membro inferior age como estabilizador, o superior age como um pêndulo para equilibrar o membro inferior. Tá certo? mais ou menos, assim, mas valeu a tentativa, tá? Eu tô dirigindo. É bom, eu gosto quando vocês participam, vocês sabem disso. Quem já passou por mim, quem é meu aluno, eu gosto de dinamizar a aula. E como a gente está longe, né, separados por uma tela, quando vocês participam, eu fico feliz. Mas, enfim, vamos lá. Ó, membro inferior, como eu falei para vocês, tem uma grande responsabilidade no nosso dia a dia, que é a nossa locomoção. Caminhar, subir escada, agachar, sentar no vaso sanitário é agachamento, sentar na cadeira, levantar da cadeira, entrar no carro, sair do carro, subir a escada, descer a escada, enfim. Os membros inferiores estão envolvidos nesse contexto todo. Quando a gente está caminhando, a gente sempre vai estar caminhando numa superfície estável? Não. Quando a gente está na areia da praia, a gente está numa superfície instável, né? Areia fofa. E a gente ali vai se adequando no nosso caminhar. Quando a gente está... quando a gente leva uma topada na rua, a gente sai catando ficha, mas não cai, né? A não ser que seja uma topada miserável. Mas quando a gente geralmente toma uma topada, tá andando na rua e se deparou ali com algum obstáculo e levou ali uma topada que dói pra caramba, e a gente sai catando ficha, mas não cai. Não é verdade? Quando a gente, de repente, está andando e não vê um degrau e continua ali, como se não tivesse o degrau, a gente toma aquele... E depois se alinha, né? Se tiver alguém olhando, a gente joga o cabelo pro lado, finge que não foi com a gente, sai andando, não é isso? Por quê? Porque a gente tem comunicação entre o sistema nervoso central e os nossos membros, né? Esses sinais, eles são enviados o tempo inteiro.
tá? A gente tem a propriocepção, que é a noção do nosso corpo, de todas as partes do nosso corpo no espaço. Então, a gente precisa, quando a gente tem um paciente na nossa frente, pensar nisso. Não adianta eu treinar ele para andar somente no piso do shopping, lisinho, que ele vai encontrar ali no máximo uma escada rolante, onde ele vai ali se equilibrar e vai continuar paradinho ali para a escada fazer todo o processo. A gente tem que pensar que ele vai se deparar no seu dia a dia com obstáculos, com situações que vai exigir dele um realinhamento postural para que ele não caia, né? Vai exigir dele que ele tenha essas aferências e eferências de forma ágil e que tenha uma resposta para isso, né? Por que quando eu tomo uma topada eu não caio? Porque existe uma resposta no meu organismo de que aquilo ali aconteceu e que eu preciso alinhar o meu corpo para que eu não caia de cara no chão. O nenenzinho cai bastante, né? Chega uma hora que ele para de cair. Quando tá aprendendo a andar, cai um bocado. Chega uma hora que para de cair. Então, é quando essas informações se organizam e a gente entende o posicionamento do nosso corpo no espaço. Quando a gente treina membro inferior, a gente tem que pensar nisso, tá? Que o paciente ele vai se deparar com um solo instável, que ele pode tropeçar, né? Obviamente que acontece da pessoa cair, né? Mas quando essas respostas quando a gente treina essas respostas, quando a gente treina essa questão de estabilidade com o paciente, ele vai ter mais, vai ser mais difícil de acontecer, por exemplo, uma queda, tá? A gente tem que pensar muito nisso. Nossos pacientes idosos também, tem que focar muito nisso, que idoso cai bastante, certo? Então, a gente tem que pensar muito nisso, tá? Porque existe um desafio em relação ao treinamento de membros inferiores, que é essa questão de focar desenvolvimento de respostas rápidas, tá? Se eu estiver andando e aí eu não vi o degrau, não vi um batente, quando eu continuo no meu ritmo, naquela acompanhando aquele nível do solo e de repente tem uma depressão ali, certo? Se eu não tenho uma resposta rápida, eu posso vir a cair. Então, a gente tem que focar no desenvolvimento dessas respostas rápidas, tá? Para que o paciente, diante de uma perturbação inesperada, ele tenha a resposta que ele precisa. Todo mundo conseguiu entender essa parte? Entendi. Sim, Pró, entendi. Maravilha, então. Vamos nessa. Vamos passar. Então, vamos começar a falar de membro inferior. Assim como no membro superior, que a gente fala de cima para baixo, vamos seguir essa mesma sequência no membro inferior. Quando a gente pensa no membro inferior, de cima para baixo, a gente vai começar pela articulação do quadril, tá? Então, a articulação do quadril, ela tem um grupo muscular ali envolvido. A gente sempre vai falar de grupo muscular ou de músculo específico quando a gente fala de exercício ativo, porque exercício ativo envolve músculo, né? Então, a gente tem ali um grupo muscular envolvido, tem músculos abdominais envolvidos ali nos movimentos do quadril, tá? E tem músculos próprios já de membro inferior mesmo, envolvidos nos movimentos do quadril. Nessa primeira imagem, eu trago alguns músculos para vocês, tá? Que tem envolvimento com o quadril. O psoas maior, o tensor da face lata, o pectíneo e alguns abdominais, tá? Que vão se inserir lá e que vão promover, por exemplo, flexão de quadril, é um exemplo, certo? Os abdominais, principalmente aqui. E esses músculos, eles também são responsáveis por estabilização lombar, certo? Quando eu trabalho essa região abdominal, eu vou promover também estabilização na região lombar, tá? Então, quando eu falo em flexão ativa de quadril, eu estou falando desse movimento aí. Naquela primeira imagem, onde o paciente está sentado, ele está fazendo um movimento de quadril e não de joelho, certo? Nesse movimento aí, imagine que ele está elevando o joelho para cima, porque aqui eu não estou na posição que eu não tenho nem como mostrar para vocês, porque não tenho como, eu estou com o notebook aqui, mas enfim. É um movimento onde o joelho está subindo, tá? E não fazendo extensão.
certo? Naquela primeira imagem, tá? Fazendo flexão de quadril e não extensão de joelho. A gente pode fazer, obviamente, extensão de joelho junto com flexão de quadril, que é o que está acontecendo na segunda imagem. Na segunda imagem, que o paciente está deitadinho, em decúbito dorsal, barriguinha para cima, eu tenho aí uma extensão de joelho com uma flexão de quadril, certo? Ele está trabalhando ali flexão de quadril, deitado, tá? Se eu penso no movimento do quadril, se eu fecho meu olho e penso no movimento do quadril, e o paciente está sentado, obviamente ele pode realizar aquele movimento ali na cadeira com o joelho em extensão também. Eu quero que vocês foquem na flexão do quadril, certo? Flexão do quadril, que vai ser um movimento realizado em que plano? Não acredito, já esqueceram, foi? Vou matar vocês. Frontal? Quem dá mais? Lembre que o movimento acontece no plano. Sagital. Ah, isso aí. Plano sagital, eixo lateral, tá? Então, quando eu penso nisso, a flexão do quadril, que é feito aqui a nível de membro inferior, é o que eu quero que vocês foquem aqui nessa imagem, certo? Então, flexão de quadril, a gente vai trabalhar dessa forma aí. Observe que existe ali na primeira imagem algo resistindo ali, naquela região ali dos maléolos, né? Logo ali acima do tênis. E na segunda imagem tem uma caneleira. Então, em ambas as imagens, eu tenho um exercício ativo resistido, tá? Se não tivesse peso nenhum, seria o ativo livre. Mas como eu tenho o halter, né, que é um peso na segunda imagem, e ali uma resistência no próprio mecanismo, parece um aparelho ali, né, desses de academia, e que alguns ambulatórios e clínicas de fisioterapia têm também, fazendo ali uma resistência, tá? O exercício resistido, gente, a resistência é contra o movimento, certo? Se eu quero trabalhar, treinar flexão de quadril, o peso, a resistência, enfim, a carga que eu vou colocar, ela tem que tentar impedir, entre aspas, o movimento de flexão do quadril, certo? Tem que tornar mais difícil, digamos assim, o movimento, tá? Para vocês entenderem mais ou menos, ok? Aqui eu trago para vocês flexão ativa de isquiotibiais. Isquiotibiais é um grupo muscular que fica na parte posterior do membro inferior, tá? A gente chama, quando a gente trabalha toda a parte posterior da perna, do membro inferior, a gente chama de cadeia posterior. Aí vai englobar os isquiotibiais e o tríceps sural. Tríceps sural já está mais embaixo, é como muitos conhecem, batata da perna, né? É batata da perna, panturrilha. Mas o termo adequado para vocês, futuros físios, é tríceps sural. Tríceps porque tem três porções, tá? Tem o gastrocnêmios, que são 2, e sóleo, que fica no meio, certo? E tem os isquiotibiais que estão acima, que tem ali também as porções, tá? Medial, lateral. Então, quando eu falo de flexão ativa de isquiotibiais, eu estou falando também de flexão de joelho. Porque o isquiotibial, voltando aqui, cadê? Voltando aqui para quadril, eu tenho alguns músculos, inclusive o quadríceps, que é um músculo que tem 4 porções, que fica na parte da frente da perna. O quadríceps é biarticular. Ele faz flexão de quadril e extensão de joelho, tá? Já os isquiotibiais, eles fazem flexão de joelho e extensão de quadril, são biarticular também, certo? Então, a gente vai falar agora, né, dos isquiotibiais, eles são, como eu acabei de falar para vocês, biarticular. A gente, quando fala deles, a gente pode trabalhar fazendo, como nessas imagens aí, flexão de joelho, e pode também associar a extensão do quadril, certo? Junto com outros músculos, obviamente, né? Porque a gente já viu que um músculo isolado, ele tem sua função, todo músculo tem a sua ação,
mas que os movimentos são feitos em contração conjunta, certo? Com a participação de outros músculos, enfim. Então, observe na primeira imagem que quem está promovendo uma carga é o fisioterapeuta. Quem está promovendo resistência nesse exercício resistido, ativo resistido, é o fisioterapeuta, tá? Ele está ali com as mãos. Se ele quer trabalhar flexão ativa de isquiotibiais é um flexor de joelho, ele vai resistir ao movimento de flexão, certo? Então, ele está ali colocando a resistência, fazendo a resistência contra o movimento. Dessa forma, ele está ali forçando mais o músculo que ele quer trabalhar, certo? Na segunda imagem, eu tenho novamente uma caneleira, tá? Ali, na primeira imagem, o paciente está em decúbito ventral. Não tem como trabalhar isquiotibiais em decúbito dorsal, tá? E ali, na segunda imagem, ele tá em ortostase, com a caneleira, tá? Nas duas imagens, a gente consegue ver o movimento é o mesmo, no posicionamento diferente. Então, o movimento é o mesmo, movimento de flexão de joelho, nas imagens, com resistências aplicadas de formas diferentes. Na primeira imagem, eu tenho resistência manual aplicada pelo fisioterapeuta, e na segunda, eu tenho uma resistência, uma carga promovida pela caneleira, certo? Então, aí, flexão ativa de isquios tibiais, tá? Então, aqui, ó, extensão ativa de isquiotibiais. Lembra que eu falei que era flexor de joelho e extensor de quadril? Então, no quadril, ele é um extensor. Então, quando eu falo em extensão ativa de isquiotibiais, eu posso fazer esse movimento aí, tá? Paciente em decúbito ventral, solicitar que ele eleve a perna com o joelho estendido, certo? Ou em flexão também, tá? Enfim. Eu tenho alguns músculos envolvidos na extensão do quadril, além dos isquiotibiais, que promove também, eu tenho outros músculos associados, que eu tenho o glúteo máximo, o glúteo médio, o piriforme, tá? Ali eu já tenho outros músculos que não tem nada a ver com extensão, mas que estão descritos ali. Tensor da face lata, né, que é um músculo na lateral da perna, ele faz muito mais abdução, certo? Ele trouxe aí uma gama de músculos, mas eu quero que vocês foquem na extensão, certo? Que a gente vem falando. Ó, glúteo máximo agora. Glúteo máximo é o potencial extensor, tá? É o músculo que as digitais trabalham pra caramba para deixar lá bonitão, com um tônus lá em cima e um trofismo bombadão, né? Então, esse é um dos movimentos que a gente pode fazer. O glúteo máximo é um músculo muito importante, além da questão estética, né? Que é importante para muitos, que eu não julgo, porque a gente tem que estar bem, né? Cada um tem que estar bem consigo. Eu não gosto de malhar, não malho, mas quem faz é bom, porque além de ficar bonitão, tá também ficando mais saudável, praticando exercício físico. Mas, além dessa questão estética, o glúteo máximo, ele é extensor, tá? Ele é um músculo muito importante para o desenvolvimento das atividades de vida diária, para deambular, para subir e descer a escada. Então, a gente precisa entender isso. Uma das formas de trabalhar fortalecer o glúteo máximo é fazendo justamente o papel, né? A função dele, que é a extensão de quadril, certo? A gente pode fazer dessa forma. A gente pode fazer com ponte também, tá? Eu vejo muito pessoal fazendo na academia, mas antes do pessoal começar a fazer na academia, a gente já fazia para trabalhar com os pacientes e treinar e fortalecer glúteos, que é colocar o paciente deitado e fazer ponte. Tem umas pessoas na academia que colocam aquele peso que é em formato de disco na barriga, né? E aí deitado levanta a barriga e volta, né? Então, a gente pode trabalhar glúteo dessa forma também. E aí, uma imagem para vocês de fortalecimento de glúteo máximo, certo? Abdução e adução ativa de quadril. Abdução e adução são realizados em que plano?
Minha orelha já tá iabando de tanto usar máscara. Vou bem abrir ela. Frontal. Muito bem. Plano frontal. Abdução e adução. Muito bem. Plano frontal, né? Eixo antero-posterior. Então, observem ali, eu trouxe as imagens para vocês, eu tenho alguns músculos também envolvidos com abdução, adução. E a gente precisa entender isso quando a gente pensa nesses movimentos, tá? Músculos envolvidos com abdução e adução, eles são estabilizadores, né? No processo de marcha. Para dar harmonia, no caso, né? E para outras atividades de vida diária também, enfim. A gente tem algumas formas de trabalhar eles. Eu trouxe ali aquela primeira imagem, um aparelho extensor, um aparelho abdutor-adutor, tá? Que a pessoa, o paciente, pode realizar os movimentos em pé. O que vai mudar é o posicionamento do dispositivo do aparelho. Se o dispositivo do aparelho está na parte lateral, no membro inferior, como está bem naquela primeira imagem, eu vou trabalhar com ele a abdução, porque a resistência está sendo ali. Olhem para a primeira imagem lá da bonitinha ali. Eu acho que é uma mulher, né? Tá de costas assim, às vezes, né? Então, eu acho que ali, eu acho que é mulher. Então, ali, o que está acontecendo? A resistência está na parte lateral. Então, quando ela for fazer a abdução, ela vai fazer um exercício resistido, porque a resistência está ali contra o movimento de abdução. Não é assim que acontece? Então, ali, a gente está fazendo treino resistido para abdutores, certo? E na segunda imagem, a mesma bonitinha está com o dispositivo agora na parte medial da perna. E ela vai fechar a perna. A resistência que ela vai encontrar é no momento de fechar, ou seja, no momento de adução. Na primeira imagem, no movimento de abrir, a abdução. Na segunda imagem, no momento de fechar, a adução. Certo? E a gente tem também ali uma terceira imagem, a bonitinha ali, em decúbito lateral. Ela está fazendo a abdução. E ali é um exercício ativo o quê? Na terceira imagem. Cadê o povo? Livre. Ativo livre. Ela só tem ali o peso do segmento e o peso e a atuação da gravidade, né? Nada além disso. Na primeira e na segunda imagem, exercício ativo resistido. Mas na terceira imagem, ativo livre. Certo? Então, vamos lá. Temos ainda os movimentos de quadril, movimentos de rotação lateral e rotação medial, né? Então, eu tenho ali algumas imagens, duas imagens, na verdade, no slide, mostrando isso para vocês. De que forma eu posso trabalhar e fortalecer e aplicar exercício ativo no meu paciente em relação a esses movimentos. Na primeira imagem, eu tenho ali um bonitinho em decúbito lateral. E o que foi que o fisioterapeuta fez? Ele utilizou uma faixa elástica, né? Que muitos conhecem como Teraband. Ele usou uma faixa elástica para fazer a resistência que ele precisa. Ele amarrou ali, né, fez a volta nos joelhos e amarrou. E aquilo ali vai criar uma resistência. Então, é um exercício ativo resistido para o movimento de rotação lateral ali, tá? Movimento de rotação ocorre em que plano? Transversal. Transversal. Isso. Muito bem, estão afiados. Então, ali, ele está fazendo o movimento com resistência de rotação lateral, na primeira imagem. Na segunda imagem, ele está fazendo os movimentos de rotação lateral e medial, que a gente chama também de rotação interna e externa, com halter, com a caneleira, certo? Mas também exercício resistido, tá?
Só que nesse caso a resistência é aplicada de outra forma, aplicada com o uso da caneleira, certo? Então, trabalhamos os rotadores também, tá? São músculos que a gente precisa trabalhar, que a gente utiliza também no dia a dia, principalmente quem gosta de jogar o charme aí cruzando a perna. A gente precisa recrutar esses músculos, certo? Descendo, saindo do quadril, descendo para o joelho, a gente já viu que o joelho é uma articulação que tem uma variação de movimentos limitada, né? O joelho, falando de forma macro, ele realiza a flexão e extensão, certo? Ele pode até participar de forma mais discreta de algum movimento ali que exige alguma rotação ali, intraarticular, alguma coisa, mas movimento de joelho é flexão e extensão, certo? Então, a gente tem algumas formas de trabalhar com o joelho, né? Com os flexores, extensores de joelho, enfim. Vamos começar falando dos flexores, né? Flexão ativa de joelho. A gente já viu que a gente tem os isquiotibiais, que são responsáveis por esse movimento, tá? A gente tem também o tríceps sural, que é também bem articular e vai agir ali, certo? Gastrocnêmios, principalmente a porção de gastrocnêmios, porque o sóleo, ele não chega até o joelho. Vou repetir. Tríceps sural, a gente tem tríceps braquial e tríceps sural, que é na perna, tá? Ó, tríceps sural, batatinha da perna, certo? Tríceps sural é composto por gastrocnêmios e sóleo. Gastrocnêmios no plural, porque são duas porções. Gastrocnêmios, essa parte do tríceps sural, ela é biarticular. O sóleo não. O sóleo, ele se insere na parte posterior da tíbia, certo? Mas o gastrocnêmio é biarticular, então ele também auxilia na flexão do joelho, certo? Então, como é que eu posso trabalhar isso? Olha ali a primeira bonitinha na foto, tá com uma caneleira em pé, e ali ela vai trabalhar a flexão do joelho. Faz a flexão do joelho e volta, tá? A resistência máxima ocorre a 90 graus, certo? Então, eu vou trabalhar com o meu paciente, eu posso orientá-lo a fazer o exercício até 90 graus, como está justamente na primeira foto, tá? E retornar, certo? Então, primeira foto, resistência com caneleira. Segunda foto, tem ali uma resistência tipo polia. Lembra que nós falamos das polias lá no primeiro bimestre? Então, ali ela mesma está fazendo a resistência com um sistema de polia, certo? E aí a gente pode trabalhar também de diversas formas. De repente, colocar o paciente... Deixa eu ver se eu coloquei outra imagem aqui. Não, aqui já é extensão. A gente pode colocar o paciente em decúbito ventral, com a caneleira, e solicitar que ele faça movimento de flexão do joelho, certo? Colocar criatividade para funcionar, mas no setor onde eu trabalho não tem isso, não tem aquilo, mas o fisioterapeuta precisa ser criativo. E se reinventar diante das dificuldades, da falta do que vier a faltar, e colocar o exercício para ser realizado, independente de qualquer coisa, tá? E aqui, extensão ativa de joelho, tá? Então, eu tenho ali algumas formas de fazer também extensão ativa do joelho. Na primeira imagem, ele está partindo de uma semiflexão para uma extensão, está sentadinho ali na maca. A gente orienta aqui, ou a gente coloca um rolinho embaixo do joelho, para que já, né, seja algo ali já imposto, essa semiflexão, ou a gente orienta ele a não deixar o joelho esticado, senão já vai estar em extensão, né? O joelho não faz. Algumas pessoas até fazem hiperextensão, mas não é algo inerente ao joelho em si. Então, eu vou partir de uma semiflexão, ele vai fazer extensão e vai voltar, certo? Aquela primeira imagem. Na segunda imagem, ele está fazendo
uma espécie... Ali tem um degrauzinho que aqui ficou bem na minha frente. O degrau está na terceira imagem, né? Então, na segunda, ele está partindo de uma semiflexão para uma extensão também. É um ativo livre, não é? Porque ele só conta com o peso do corpo e da gravidade. E na terceira posição, ele está utilizando o degrau. Observe que o fisioterapeuta virou o degrau para o mais alto, porque vai impor uma resistência ainda maior. Vai ser mais difícil para ele realizar um movimento. E ele vai com o lado da com o membro que ele quer trabalhar, o lado do corpo que ele quer trabalhar, ele vai subir no degrau, fazendo o quê? Extensão do joelho. Aí existe um choque em relação a alguns autores. Alguns autores trazem esse exercício da terceira imagem como um exercício ativo livre, porque é um exercício onde ele vai ter ali o peso do próprio corpo e o peso da gravidade. Outros autores trazem como um exercício ativo resistido, porque está impondo uma carga a mais, por conta da mecânica ali do movimento, né? Ele tem uma resistência, ele vai passar por um processo de resistência maior para conseguir realizar o movimento completo, certo? Mas, assim, é algo que tem, assim, linhas de pensamento, tá? Aqui, extensão ativa do joelho também, certo? Observe ali um rolinho embaixo do joelho dela na primeira imagem, trazendo para vocês aquilo que eu falei, dela partir, do paciente partir de uma semiflexão para uma extensão. A gente pode fazer isso no início do tratamento, tá? Quando tem uma limitação ali ainda. E à medida que o paciente vai evoluindo, a gente pode fazer como está na segunda imagem. A gente pode usar uma faixa elástica, como está ali, prender a faixa elástica, e aí ela vai ter também uma resistência na hora de fazer o movimento de extensão do joelho, certo? Então, tudo vai depender, meus amores, do paciente que você tem na sua frente, tá? E da fase de tratamento onde ele se encontra. Então, não tem receita de bolo, não tem como começar o tratamento com uma prescrição de exercício e finalizar do mesmo jeito. O paciente, ele vai evoluir, uns demoram mais, outros demoram menos. Uns evoluem de forma bem rápida, você tem que ser bem dinâmico nas suas condutas. Outro vai evoluir de forma mais lenta, e você tem que ser criativo, porque senão a fisioterapia passa a ser chata e ele deixa de ter interesse e começa a faltar. Então, a gente tem que se reinventar. E cada paciente é um, e cada paciente vai trazer um desafio para a gente, certo? Então, em relação à extensão ativa de joelho, a gente tem essas formas de fazer. Voltando aqui, ó. Imagem 1, 2 e 3, tá? Observe que ali sentadinho, nas outras duas imagens, a imagem 2 e a imagem 3, a gente já tem opção de fazer o treinamento de pé. E aqui nessas outras duas imagens, ela sentada na primeira, numa maca, com um rolinho ali embaixo. Observe que tem um pontilhadinho mostrando pra gente que a angulação do movimento é pequena, porque ela vai partir de uma semiflexão para uma extensão. E já na última imagem, ela parte de uma flexão de 90 graus para uma extensão. Então, há uma evolução aí, certo? E isso vai depender justamente do que eu falei para vocês. Da fase do tratamento, fase inicial, fase medial e final. Vai depender do paciente, do quadro do paciente. Isso a gente só vai saber na hora que avalia, tá? Flexão plantar, né? Tornozelo faz flexão plantar e flexão dorsal. Quem se atrapalha com esses termos, eu vou dar uma dica, tá? Flexão plantar tem referência com a planta do pé. Então, quando eu penso em planta do pé, eu vou pensar a flexão da planta do pé. Flexão plantar. Flexão dorsal tem a ver com o dorso do pé. Então, quando eu pensar em flexão dorsal, eu vou lembrar do dorso do pé. É o movimento do dorso do pé. Certo? Para vocês, a flexão do pé. Para vocês não esquecerem mais, só uma diquinha. Quem já ouviu, ótimo, mas quem nunca ouviu, talvez fique mais fácil para fixar o movimento, certo? Então, ali, em relação à flexão plantar, eu posso fazer ali na primeira imagem, o ativo o quê? Assistido, livre ou resistido, a primeira lá em cima. Livre. Ativo livre. Perfeito. E na segunda?
Resistido. Resistido, perfeito. Então, eu vou ter ali Professora, na eu tenho primeira uma dúvida. imagem, o ativo livre, vou ter um ativo resistido na segunda. Na terceira, os autores trazem, né? E na quarta, como ativo livre também. E tem essas questões de linha de pensamento. Se tivesse um degrau ali, impondo uma resistência maior, alguns autores entendem que é ativo resistido, certo? Então, olhem bem. Quando eu penso em flexão plantar, eu estou pensando na flexão da planta do pé, não é verdade? Então, olhem que a resistência, ela é imposta ao movimento. Então, olha ali, na segunda imagem, eu tenho uma faixa, um elástico, que está tentando limitar o movimento, fazer uma resistência ao movimento. Então, eu vou colocar ela daquele jeitinho ali no pé e vou pedir que o paciente realize o movimento de flexão plantar, tá? Ou ele pode fazer em pé, como está ali na imagem 3 e na imagem 4, não é? Então, é um exercício que vocês já conhecem bastante. Alguns chamam esse exercício de bombeio tibio-társico, tá? Que é um movimento que na academia é conhecido como movimentos de panturrilha, treino de panturrilha, né? Mas aluno meu não fala panturrilha. E piorou batata da perna, né? Nunca na galáxia, não mais, a partir de agora. E aí, a gente vai treinar dessa forma, a gente vai trabalhar a flexão plantar dessa forma, tá? Ou com o paciente deitado, de repente até sentado, é o que sugere a imagem 1 e 2, certo? Eu posso colocar uma resistência manual também, tá? Resistindo ao movimento. Lá vou eu pagar meus micos com vocês. Ó, que pezinho lindo, ó. Então, flexão plantar, ó. Certo? Desse jeitinho, tá? E a dorsiflexão que eu falei para vocês, que é flexão do dorso do pé. Olha que o elástico mudou. Vejam aqui, ó, nessa imagem, a segunda imagem, o elástico está resistindo à flexão plantar. Então, ele está ali desse jeitinho que vocês estão vendo. Olha como a posição muda do elástico, porque agora a resistência é um movimento oposto. A resistência agora é para o movimento de dorsiflexão, certo? Então, ali, ó, o elástico mudou o posicionamento. Na primeira imagem, um exercício ativo livre e na segunda, um ativo resistido, tá? Tem uma resistência ali, né? Contra o movimento. Se eu fosse usar a mão, ao invés de colocar aqui, como eu coloquei nesse instante, eu colocaria aqui, ó. Certo? Resistindo. A gente faz muito isso em leito de hospital, quando a gente vai atender o nosso paciente, a gente trabalha muito dorsiflexão. Principalmente porque esses pacientes, quando ficam um certo tempo sedado, se não tiver uma vigilância constante do fisioterapeuta da unidade, da equipe como um todo, ele tende a fazer pé caído, que a gente chama de pé equino. Por quê? Porque ele está sedado, né? Obviamente, o pezinho, ó, cai. Hã? O quê? Não. Aí, a gente trabalha com eles, né? Tem que trabalhar o posicionamento para evitar que esse pezinho aí, esse pé do paciente venha ficar com equinismo, né? Que é o pé equino. E a gente também trabalha esses grupos musculares justamente para fortalecer, certo? E evitar aí consequências Vou dar posteriores. satisfação a Milena aqui, velho. 120. Nossa. Certo? Bom, nós temos ainda a inversão e a eversão, tá? São movimentos também de tornozelo que a gente também trabalha. Principalmente nos casos de entorse. Vocês viram lá, eu não me lembro quando foi, porque não acompanho, mas teve o caso de Neymar no passado, se eu não me engano, no retrasado, que ele fez uma lesão, uma entorse muito feia. Foi na Copa, não foi? Foi algum desses campeonatos grandes.
Ele fez uma lesão importante, e ele teve lesão de fibulares, né, que são músculos aqui da região lateral, da perna. E aí ele precisou fazer fisioterapia e, obviamente, ele fez esses exercícios, tá? Então, a gente precisa entender também esses mecanismos por isso. Então, eu tenho os inversores e os eversores. Então, para fortalecer os inversores, a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Inversão é o movimento para dentro, eversão para fora. Quando a gente torce o tornozelo, geralmente é em inversão. Acontece em inversão também? Acontece, tá? É mais raro e é mais grave. Geralmente acontece em inversão, certo? Que é esse movimento de virar para dentro, tá? Como tá ali na primeira imagem, perfeito. Então, eu posso fazer um ativo livre, como tá naquela primeira imagem, e eu posso fazer o ativo resistido, como tá naquela segunda imagem, que pode ser com elástico, como vocês estão vendo aí, e pode ser com resistência manual, ou pode ser, de repente, existem umas caneleiras menores que a gente pode colocar ali no antepé e trabalhar com ele também, certo? Ah, não tenho nada, mão para dentro, tá? Resistência manual, certo? E o contrário é o movimento de eversão, que é o movimento para fora, tá? Então, ali na primeira imagem também tá super lindo, então não vou nem pagar o mico de mostrar meu pé, porque aquela imagem ali, ó, tá perfeita, certo? Eversão, tá bom, meus amores? Resistido, eu posso fazer com a minha mão, posso fazer com elástico, como tá ali, pode ser um teraband, pode ser um elástico como aquele, tá? E aí, fazendo a resistência ao movimento, que é o movimento de eversão, certo? Observem novamente como muda posicionamento do elástico. Aqui no movimento de inversão, olha como é que está posicionado o elástico, justamente para resistir ao movimento, que é a inversão. Quando eu falo da inversão, olha como mudou o posicionamento dele, né? Então, agora ele está resistindo ao movimento de eversão, certo? E a gente fala também de movimentos de dedo, né? Os dedinhos lá dos pés fazem os movimentos de flexão e extensão lá, tá? Nos pés. Eu tenho os músculos lumbricais também, que estão mais nessa região de pé. Músculos profundos dos pés, desculpa. Eles são responsáveis por exemplo, a gente está no ônibus, né? E aí o ônibus deu uma freada, alguém empurrou a gente. Quando eu estou na aula, na sala, eu peço para vocês fazerem um movimento. Se vocês puderem aí na casa de vocês, vai ser maravilhoso. Se vocês puderem ficar de pé e tentar mentalizar, simular aquele suculavanco, né? Aquela sacudida no ônibus. Observe que o pé automático, ele tenta se fixar no chão, né? Ele faz além de todos os músculos do corpo reagirem para não haver a queda, o pezinho, ele tranca no chão, assim, tá? Então, esses músculos profundos aí, eles estão responsáveis por isso, certo? E aí, eu tenho esses músculos, eu posso trabalhar com eles. De que forma? Como na imagem 1, pedindo, solicitando que faça o próprio movimento, tá? Flexão, extensão. E pedindo, posso colocar também um pano no chão, uma toalha, e pedir que o paciente vá trazendo essa toalha com os dedos ali para perto, certo? Ele vai puxando para ele. E aí ele vai trabalhando esses músculos, tá certo? E a gente, meus amores, finaliza a membro inferior, tá? Bom, a título de esclarecimento, né, para ficar tudo claro, eu gosto que seja assim, nossas aulas acabam ficando curtinhas por conta da prática, tá? Eu tenho falado isso sempre, mas eu acho importante repetir. Geralmente, a gente faz a teoria e vai para a prática, tá? A gente fizemos lá o vídeo com exercício passivo no primeiro bimestre e tal. Já falei para vocês, vou repetir. A faculdade, a Unime, a instituição, extremamente comprometida,
vamos fazer, né? Os professores todos também. Eu faço super questão de fazer a prática com vocês, tá bom? Quando tudo isso passar, tá? Enquanto isso, nossas aulas, não é que elas ficaram mais curtas, é porque nesse momento a gente está fazendo a teoria, entende? Então, se a gente tivesse hoje, por exemplo, lá na faculdade, ia pegar todo mundo pelo braço, levar para o laboratório de fisioterapia ou para a clínica escola e fazer a prática, né? Mas como não estamos nesse contexto novo, a gente acaba ficando com esse tempinho aí, tá bom? Ok. Precisamos falar agora da... Vamos para a parcial. Próxima aula vai ser de um assunto super gostoso. A gente vai falar sobre alongamento, tá? Nós vamos ter, para a próxima aula, na verdade, eu quero que você... Na verdade, eu vou falar tudo logo, tá? Porque aí você já fica consciente de tudo e já fica tudo certinho. Para a próxima aula, eu quero o print da unidade 3 e 4, tá bom? Eu vou fazer ao vivo. Cada um vai abrir aí a câmera e vai mostrar para mim o print. Eu vou ficar aqui com papel, anotando quem me mandou o print. Ah, professora, por que você está fazendo isso? Eu acho melhor para vocês e para mim. Deixa eu explicar por quê. No primeiro bimestre, imagine que eu dou aula para várias turmas. E às vezes tem Maria Fernanda em 3 turmas. E aí eu recebo e-mail de Maria Fernanda das 3 turmas e eu posso me atrapalhar, porque eu não sou perfeita, né? Eu sou falha também, sou ser humano. E aí eu lançar a nota errada, e aí ser uma confusão, e aí eu já fico toda baralhada, né? Com o cabeção pirado. Então, vamos fazer ao vivo, tá bom? Na próxima semana, de hoje a 8, vocês vão mostrar para mim o print, tá? Ah, professora, como é que eu vou mostrar se eu assisto aula no celular? Manda para a mãe, manda para o marido, manda para o celular da vizinha. Não, na vizinha não, para não ter contato. Estamos em isolamento social. Mas manda para o celular de alguém em casa, dá um jeito, tá bom? E aí eu vou aqui com um papelzinho, ó, anotando todo mundo, certo? Para poder a gente já fazer, já quitar essa parte da parcial. As outras 2 partes, eu lembro, no primeiro dia da nossa aula, que eu deixei com Tati e com Gi, eu não sei, ou foi com Tati ou com Gi, ou foi com as 2, eu não lembro agora, o nosso cronograma e todas as nossas atividades, não foi? Inclusive, tinha avaliação prática, que eu substituí no primeiro bimestre pelo vídeo. Tá? Nesse segundo bimestre, eu vou substituir por um trabalho. Na verdade, vocês vão fazer 2 trabalhos. Um trabalho, eu vou dividir. Eu quero que vocês mandem para a Gi e para a Tati equipes de 5. Equipes de 5. Até amanhã. Ah, professor, até amanhã é. Porque se fosse na aula, os bonitinhos é tudo me dar a lista agora, né? Mas como eu estou vendo que só tem 19 alunos hoje na aula, eu estou dando a vocês a oportunidade de mandar para as meninas até amanhã, e elas vão mandar para mim. Quando elas me mandarem, eu vou colocar um grupo muscular, na verdade, uma articulação e um movimento, e vocês vão falar para mim os músculos responsáveis, tá? Os músculos responsáveis e suas respectivas origens e seção. A gente vai discutir isso. Não faz parte do cronograma em si da disciplina, mas eu acho importante, porque a gente está falando de exercício ativo, a gente precisa entender a ação muscular para prescrever o exercício ativo, certo? Então, se dividam em grupos de 5 e mandem o nome do grupo. Quem é da turma de Gisele vai mandar para ela, quem é da turma de Tati vai mandar para Tati. E as 2 me mandam amanhã. Combinado? Tem um outro trabalho, esse agora é em dupla. Esse outro é em dupla. E eu quero que vocês falem sobre alongamento. Conceito, indicações,
benefícios, conceitos, indicações, benefícios e aplicabilidade. Em dupla esse. Então, meus amores, são as 3 atividades da transversal. Unidade 1 e 2, que eu vou pegar o print semana que vem na aula, no horário da aula. O trabalho dos grupos musculares, que vocês vão se dividir em equipe de 5. Depois que as meninas me mandarem, eu vou dizer qual é o grupo muscular de cada um. Por exemplo, extensores do quadril. Vocês vão relatar para mim quais são os músculos extensores do quadril, com suas respectivas origem, seção e ação. Obviamente que a ação, né, da grande maioria vai ser extensão, mas tem aqueles músculos que auxiliam outros movimentos. De repente, a rotação externa, enfim, né? Abdução. Então, eu quero que vocês me digam origem, seção e ação. E a gente vai discutir isso. A gente vai discutir esse trabalho, cada grupo, a gente vai fazer a discussão. E o último trabalho, né, que são 3, a última atividade, um trabalho sobre alongamento, conceito, indicação, benefícios e aplicabilidade, tá bom? Do alongamento. A gente vai ter aula de alongamento semana que vem. Então, para a semana que vem, atividade 1 e 2, tá? E atividade 1 e 2 e o trabalho de exercício, do exercício ativo. O de alongamento eu vou deixar para de hoje a 15, tá? Que a gente vai fazer a aula, enfim. De hoje a 15 a gente combina de vocês me entregarem. Dúvidas? Professora, só recapitulando aqui, a senhora quer que entregue a Tati, nesse caso, os componentes, né? Isso. Os componentes. Aí ela vai entregar o componente da senhora e depois ela vai selecionar a cada equipe os tipos de músculo que a gente vai falar, né? Isso, sobre a origem e exceção, não é isso? Exato. Nesse caso, a senhora ainda vai marcar o dia que vai entregar essa atividade, nesse caso, né? Ou vai mandar para a Tati já o dia para ser entregue? Não, o dia já é